Olá, crianças, a paz Oi. do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para a nossa terceira aula do trimestre, que o texto se encontra lá em Juízes 4, no verso 4 ao 24, que vai falar sobre Débora, uma líder admirável. E o nosso texto do dia, o Braia vai estar lendo para a gente, se encontra lá em 1 Coríntios 15, no verso 57, ele vai estar lendo para a gente. Agradeçamos a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Agradeçamos a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Esse é o nosso versículo. Nós vamos estar vendo na história de hoje sobre Débora, que era uma líder admirável. Débora foi escolhida para ser a líder do povo logo após a morte do juiz Eude. Débora foi a nova eleita a ser a juíza do povo de Israel, a liderar o povo de Israel. E depois da morte desse juiz Eude, o que acontece? O povo começou a se esquecer de Deus. O povo de Israel começou a se esquecer de Deus e se afastar de Deus e começaram a fazer muitas coisas erradas. E vocês lembram que na outra aula, na primeira aula, eu falei que quando o povo se afastava de Deus, o que acontecia? Deus permitia que os inimigos triunfassem sobre eles. Eles começavam a sofrer, a padecer na mão dos inimigos. E dessa vez não foi diferente. O povo de Israel começou a se distanciar de Deus. E quando eles começaram a se distanciar de Deus, o que aconteceu? Eles começaram a padecer na mão do exército do rei Jabim. Eles começaram a padecer. O rei Jabim era um homem muito mau e começou a maltratar o povo de Israel. Eles maltratavam muito, escravizavam e humilhavam o povo de Israel. E Débora era a nova líder do povo de Israel. E ela foi escolhida por Deus para liderar o povo de Israel. E ela foi uma líder admirável, foi uma líder corajosa. Ela era uma líder corajosa. E nessa época o povo de Israel tinha um exército. Eles também tinham um exército. E esse exército era liderado por um homem chamado Baraque. Ele liderava o povo de Israel. E Deus então falou para Débora assim: olha, Débora, vá até Baraque, fale para Baraque que ele vá para a guerra, que ele deve enfrentar o exército do rei Jabim. E Débora foi até Baraque e falou: olha, Baraque, Deus mandou que você fosse e guerreasse contra o exército do rei Jabim, que Deus é com você, ele vai te dar a vitória. E vocês acham que aconteceu o que com Baraque? Baraque sabia que o exército do rei Jabim era um exército muito poderoso, e que eles tinham 900 carros de ferro e tinham também um comandante do exército muito mau e tinha um exército muito poderoso comandado por Sísera. Sísera comandava o exército do rei Jabim. E Baraque sabia disso. E quando Débora falou com ele, que era para ele ir guerrear, o que aconteceu com Baraque? Baraque ficou com medo. Ele ficou com medo de descer e ir para a guerra. E Débora falou para ele: não, você não precisa ter medo, porque Deus é com você. Aí Baraque então falou para Débora: olha, Débora, eu irei para a guerra, mas eu só vou se você for comigo. Se você for, eu irei. E Débora então pensou, e Débora sabia, que Deus era com ela, e Débora concordou com ele: tudo bem, Baraque, eu vou com você para a guerra, mas essa guerra não será dada a glória da vitória para você, será dada a uma mulher. Débora falou para ele. Baraque então concordou: tudo bem, Débora, tudo bem, então vamos para a batalha, se você for comigo eu irei. E Débora assim foi com Baraque para a guerra. Preparou seu exército de 10.000 homens e eles partiram para a guerra. Chegando lá, eles viram aquele exército enorme de homens, de carros de ferro, 900 carros de ferro tinha lá e muitos homens. E eles começaram a temer. E Deus então já tinha falado que era com eles, que a vitória, eles não precisariam se preocupar, porque Deus daria vitória para ele. Então o que aconteceu? Começou a chover muito lá naquele lugar, começou a chover. E os carros deles começaram a ficar atolados na lama. E quando eles começaram a ficar atolados na lama, o que Baraque fez?
Baraque ordenou que todo o povo atacasse, que todo o seu exército atacasse, o seu exército de 10 mil homens atacasse eles naquele momento. E assim ele fez. E quando eles atacaram, eles começaram a vencer a batalha. Eles venceram a batalha. Começaram a vencer. E o que aconteceu com o comandante deles? Lembra que o comandante deles chamava Císera, o comandante do exército do rei Jabim. Císera, então, quando viu que Baraque estava vencendo juntamente com seu exército, Císera fugiu. Ele fugiu e se escondeu na casa de uma mulher chamada Jael. Na casa de uma mulher chamada Jael. E chegando lá, Jael também, ela era temente a Deus e ela sabia que Císera estava guerreando contra o povo de Israel. Então o que ela fez? Ela se aproveitou, ele foi dormir um pouco e ela o matou. E assim o povo de Israel pode ser vencedor naquele momento que o grande líder havia sido morto, o líder do exército havia sido morto nas mãos de uma mulher. E essa glória não foi dada para Baraque, não. Por quê? Lembra que Débora já havia falado que a glória dessa vitória não seria dada a ele, seria dada a uma mulher? E assim aconteceu. Então Baraque foi vitorioso juntamente com Débora e todo o seu exército de Israel. E através da vida de Jael, Deus pôde dar vitória para eles, para o povo de Israel. E o povo pôde ser liberto novamente. Foram libertos e foram livres. Né? E poderam viver em paz. Durante muitos anos eles viveram em paz, porque Deus era na vida deles. Eles se lembraram do Deus verdadeiro e clamaram. E assim Deus ouviu a sua oração, ouviu a oração, o clamor do povo, e Deus abençoou e preparou a Débora, uma líder admirável, para liderar o povo. Preparou a vida de Débora. E assim eles foram vitoriosos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Baraque sabia que Deus era na vida de Débora, sabia que Débora era uma mulher abençoada, uma mulher corajosa. E Deus assim então pôde dar vitória para ela e todo o povo de Israel. E assim eles foram gratos, eles festejaram e foram gratos a Deus, porque Deus provou mais uma vez que era na vida do povo de Israel, que Deus amava aquela nação, amava aquele povo. E assim foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.